Amigas e amigos, o Luciano Huck, que alguns chamam de Luciano Rico, esse que a dita direita de centro e também setores da extrema-direita vivem ensaiando o lançamento da sua candidatura, testando a sua popularidade. E ele deu uma declaração, ele escreveu no seu Twitter, na verdade, disse o seguinte: para constar, sou a favor da execução das decisões criminais após o segundo grau, porque alinha o Brasil com o padrão mundial da justiça penal, porque a impunidade e os incentivos errados fizeram disparar a corrupção e a violência no país, e por entender que esta é uma vontade legítima da sociedade. Aí é a velha história, né? Quando a direita fala, a gente tira as conclusões facilmente, porque a intelectualidade vai lá para o rodapé. Eles vivem da fake news, da mentira, né? A indústria da fake news. Eles não podem falar a verdade. Isso vem do Hitler, ou antes do Hitler, a rigor, né? Mas ficou mais, essa técnica, né? Ficou mais famosa com o Hitler, com o Goebbels. Aquela história da mentira, 1000 vezes repetidas, para transformá-la, das mentiras transformá-las em verdades. E isso começa pelas denominações deles, né? O Partido Nacional, eu sempre falo aqui, Partido Nacional Socialistas dos Trabalhadores. E aqui no Brasil nós tivemos aí, nunca nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, um partido da direita. Agora que a direita começa a pôr a cara para fora e assumir: eu sou de direita, bate no peito, eu sou de direita, porque até recentemente ninguém dizia que era de direita, né? Isso surgiu aí com a tentativa de resgate da lógica da ditadura militar, e aí o resultado é isso aí que a gente está vendo, né? O PSL, né? Essas baixarias aí dentro do PSL, eles vão mostrando as suas vísceras. Esse embate aí das deputadas, né? Joyce Hasselmann e Carla Zambelli é a expressão acabada disso. As comemorações no Bahamas com o Sérgio Moro, a Carmen Lúcia, né? Da história lá do impeachment da Dilma Rousseff, quer dizer, a depravação completa, é uma ideologia da depravação. Então, consequentemente, eles têm que esconder o que eles são efetivamente. Aí eles criam esses nomes. Partido da Social Democracia Brasileira, por exemplo, PSDB. O que é o PSDB? De direita. Democratas. O que é o Democratas? O DEM? De direita. Nem vai por aí afora. E as próprias associações, os grupos que eles criam, né, que eles diziam na época que eram movimentos sociais, o MBL, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, é liberdade, democracia, questão social, questão dos trabalhadores, questão da pátria, é tudo fake news. A mídia, o que eles dizem de democracia, de direitos humanos, de liberdade de expressão, a gente viu aí o caso do Pannunzio, Fábio Pannunzio. Isso é muito ilustrativo, isso deve servir, então, uma espécie de um carimbo, né? Pá, carimbou ali a hipocrisia, a mentira da liberdade de expressão. Né? O covil de lobos, de canalhas que tem aí na mídia, né? A rataria, né? Covil, né? Buraco de rato, a rataria pretoriana midiática que se fez e vive, essa rataria pretoriana vive da mentira, da fake news, da calúnia, né, das invectivas, das invenções, enfim, né, porque se eles disserem a verdade, acabou para eles. Eu sempre digo aqui que é a ideologia do século XIX querendo sobreviver no século XXI. Isso só pode ser, isso só é possível à base da fake news, da mentira e à base da violência, né, porque o povo vai adquirindo consciência, vai percebendo que está trabalhando enquanto está sendo roubado. Né? Eles criam aí essa história, por exemplo, de políticos, eles querem tirar os políticos, a Lava Jato, né? Os políticos, a classe política e tal, tira os políticos, aí entram eles, com os instrumentos deles, como fizeram os latrocidas, que mataram para roubar. A lógica deles é essa, é matar para roubar. Né? E aí o Luciano Huck diz, é uma vontade legítima da sociedade. Olha aí, eles falam em nome da sociedade. Quem deu procuração para o Huck falar em nome da sociedade? A história é de empurrar goela abaixo a opinião privada e dizer que isso é opinião pública. O Luiz Roberto Barroso também gosta dessa história de sociedade. O Álvaro Dias, o Luiz Fux, a sociedade, a sociedade, a sociedade. Qual sociedade? Veja aí, é nazista, né? Lógica nazista. Lógica goebbeliana, né, de ficar repetindo mentiras. Aí já teve lá
Houve várias respostas no Twitter dele, do Huck, e teve um lá que escreveu assim: o senhor também é a favor do cumprimento de sentença após segundo grau na esfera civil e trabalhista? Só para constar, vale lembrar que cada país tem sua constituição. A questão trabalhista, por exemplo, né? Vale ou não vale? É para todo mundo? A lei é para todos? É lógico que não é. Se fosse trabalhista, a lógica da relação capital e trabalho, por isso que surgiu a justiça do trabalho, por isso que eles estão extinguindo a justiça do trabalho agora, a lógica é para proteger a parte mais fraca, a parte roubada, de quem trabalha, né? Não de quem se apropria do trabalho. Aí é evidente que aí responde aí, ô Luciano Huck, né? Sai dessa, espertalhão, malandro. Agora, isso é a lógica do Sérgio Moro, a lógica do capital, a lógica do Deltan Dallagnol, a lógica do Caixa 2, da evasão de divisas, e etc, etc, etc. Porque essa sede deles pela essa questão da segunda instância, né, essa cruzada do Sérgio Moro pelo excludente de ilicitude, isso é para matar o povo, sobretudo a juventude da periferia. Esse tal de PRI, barganha aí, que é uma barganha, né, é uma modalidade da delação premiada e tal, né? É uma obsessão, falei aqui no vídeo passado, para criar uma lei de segurança nacional, uma lei que puna o povo, que impeça o povo de se manifestar. É óbvio, é evidente que o Luciano Huck está falando aqui essa pergunta, eu adorei essa pergunta aqui, né? Vale também para a esfera civil e criminal, quer dizer, o que vocês roubam. Luciano Huck, você está pagando imposto de renda direitinho? Você está honrando os compromissos da legislação trabalhista com os seus funcionários, com os seus trabalhadores? Pois é. Tem aqui uma outra questão, uma outra notícia também, que ele, Luciano Huck, esteve lá no lançamento do Instituto do General Vilas Boas, que é uma entidade para preservar a memória do militar e ajudar pessoas com doenças raras, crônicas e com deficiência. O general tem, né, uma doença crônica. Agora, esse general foi o que elogiou o livro do Hugo Studart, por exemplo. São coisas assim que a gente pega a pessoa e fala: você não é honesto. Pode ser tudo, pode ser ter 1 milhão de qualidades, não sei se tem, não conheço o general, né? Não é o que diz, ele não tem 1 milhão de qualidades, tem muitos defeitos por aí. Mas defeito comprovado que eu posso dizer que ele foi, né, desonesto, foi elogiar o livro do Hugo Studart. Uma mentira. E o Luciano Huck, estava lá gente como o Sérgio Moro, o Augusto Heleno, o porta-voz do Bolsonaro, Otávio Rego Barros, né, uma penca de generais para prestigiar Vilas Boas e tal. E o Luciano Huck, lá pelas tantas, disse: o terceiro setor, falando aí das ONGs, essa história, uma estocada no Bolsonaro. O Bolsonaro não estava. Aí, as milícias, né, como as milícias se compõem, as milícias também não são homogêneas. A milícia do Sérgio Moro ela é mais ligada a esse tipo de gente aqui, né? Claro, a milícia do Paulo Guedes também, quer dizer, a milícia do bolsonarismo, do Bolsonaro, ela tem simplesmente a missão do condão político, de conduzir politicamente, manter a sua base hegemônica e tal, né? Que ele fala aí das agendas de costumes, que é agenda homofóbica, machista, racista. É isso aí que une os cachorros loucos, né? Gente doida, essa gente aí que não sai do armário, né? Não tem o que fazer na vida, fica, né, querendo cercear a felicidade dos outros. É típico de gente que não tem coragem de assumir o que é. E aí fica com essas atitudes aí de doidos, né? Só prestar atenção nos trejeitos, nas falas dessa turma que fica gritando por aí: mito, 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 mito. Normalmente são aí dessas seitas de vigaristas e ladrões, né? Ou são ligados aí a outros grupos da ladroagem, como é o caso do Álvaro Dias, da Lava Jato. Tem todo... É a lógica do submundo. É a lógica da rataria pretoriana midiática. Como se fez, por exemplo, né, na mídia, nomes como José Roberto Guzzo, José Neumann e Pinto, Bolívar Lamonier, quem mais? Tem tantos aí, né? Augusto Nunes, já falei Augusto Nunes, eu acho.
né? Agora, mais recentemente, o Fábio Panunzio, com essa papagaiada dele aí, que até agora não respondeu. Talvez ele esteja muito ocupado, né? Vamos esperar mais um pouco, talvez ele responda, né? Quem sabe? Dizem que a esperança é a última que morre. Em Brasília, né, o cemitério chama Parque da Esperança. Ele está em Brasília, vive, não sei se ele está em Brasília, viveu em Brasília. O Hugo Studart eu sei que vive em Brasília, né? Quem sabe, vamos ver aí, né? Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso, como essa gente se forma no mundo da ficção, da mentira. E eles, exatamente isso, eles precisam desses mecanismos, a fake news, e precisam da repressão. Por isso que tem essa obsessão aí por segunda instância, segunda instância, segunda instância. Aí tem o editorial do jornal O Globo, que fala que volta da prisão na segunda instância, ganha fôlego no Senado. Aí diz assim, percalços ocorridos na caminhada da sociedade contra a corrupção e o crime organizado, em geral, têm sido atenuados nos últimos dias. Ganhou velocidade a importante tentativa que o Congresso faz para restabelecer o início do cumprimento da pena na confirmação da segunda instância, revogada há pouco no Supremo pela maioria de apenas um voto. Aí segue adiante, restabelecido o entendimento de que o conceito constitucional do trânsito em julgado significa esgotar todos os incontáveis e abusivos recursos permitidos pela legislação brasileira. Causa da prescrição de crimes, o Congresso passou a tratar de mudanças em textos de leis para evitar este retrocesso. Aqui a gente vê claramente o sentido de classe, né? Que eu sempre digo aqui, quem está preso por sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, né? Quem são os corruptos de verdade? Tem alguma comprovação do Lula fazendo evasão de divisas, lavagem de dinheiro, fazendo caixa 2? É isso, né? E tantos outros aí. Vai visitar os presídios, vê lá quantos estão presos, né? Qual é a origem social dos que estão presos? Qual é a origem social dos atingidos, né, pela prisão após a condenação em segunda instância? A origem é o Demiurgo de Garanhuns. Ô, Demiurgada! Quem é Demiurgo aí de Garanhuns? Só tem Demiurgo de Garanhuns, né? Cadê os colarinhos brancos de verdade? Não os fakes, as mentiras. Aí eles seguem aqui dizendo o seguinte, que 2 caminhos possíveis por meio da proposta da emenda constitucional, o projeto de lei comum, nesse caso, para alterar artigo do Código de Processo Penal. Um entendimento entre a Câmara e o Senado deu prioridade à PEC, que se encontra na Câmara. Caminho mais longo, porém alegadamente mais seguro. Porque se eles fazem um projeto de lei, bate no Supremo, o Supremo pode falar, isso aqui está contra a Constituição. Já uma emenda da Constituição, não, vocês emendaram a Constituição. Aí tem a polêmica se é cláusula pétrea, se não é. Depois o Eros Grau fez um artigo no Estadão, já falo dele aqui, mas concluindo o caso aqui do Globo, diz que é um caminho, uma preocupação, deve ser estimulado senadores a defender a tramitação, o temor de que a opção pela PEC se deva, com todas as vênias, a pressões dos interessados de sempre em que a lentidão proverbial dos tribunais continua favorecendo a impunidade. Quer dizer, mudar a Constituição, né, para, segundo aqui o editorial do Globo, impedir o favorecimento da impunidade. Agora vamos ver exatamente, eu lembrei aqui de um caso que eu resgatei, que eu falei muito dele aqui, que foi a 22ª fase da Operação Lava Jato. Eu sempre disse que eles começam uma fase, não termina, já abre outra, quer dizer, é o Tribunal Anti-Lula, né? Essa fase aqui não deu nada, vamos abrir outra. Essa aqui também não deu nada, já deu o que tinha que dar, já pegamos aqui o que nós queremos, vamos abrir outra. Então. E não conclui nenhuma. Tem assim uma apuração rigorosa, né, que vai até as últimas consequências e tal. Porque a lógica da Lava Jato não é essa. Aí aqui é a 22ª fase, que foi batizada de Triplo X. Na época eu comentei muito isso. Isso aqui foi em 2016. A 22ª fase da Lava Jato, chamada Triplo X. Uma referência pouco sutil, né, ao triplex. Isso quando começou a novela do Lula, do triplex do Lula, né? Uma vigaristaiada e tal. Só que eles deram uma cabeçada nessa história aí, porque eu estou lendo aqui um artigo que retrata
um pouco essa história que saiu na Carta Capital esse artigo, é de um jurista chamado Vinícius Guimarães Mendes Pereira, né, que ele diz aqui que não era, portanto, uma ação qualquer, investia-se naquele momento contra o alvo mais cobiçado desde o início da Lava Jato. As coisas não saíram, porém, como planejado. Um dos endereços visitados por agentes da Polícia Federal ficava no Conjunto Nacional, prédio de escritórios e lojas na Avenida Paulista, Centro Financeiro de São Paulo. Na época eu destrinchei os relatórios, comentei muito aqui. Falei, vocês não voltaram mais lá no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista? Ô, Lava Jato, esqueceram o endereço do Conjunto Nacional? Aí prossegue aqui dizendo, a busca e a apreensão aconteceu mais precisamente na filial brasileira da Mossack Fonseca, banca de advocacia panamenha internacionalmente conhecida por assessorar traficantes, ditadores, corruptos e sonegadores no ato de esconder dinheiro em paraísos fiscais. Aí que tem subjetividade quando fala de ditadores, essas coisas mais, quer dizer, né, tem aí muita politicagem, né, teve aí a Operação Zelotes sumiu do noticiário, ela foi completamente soterrada pela Lava Jato, né, porque a Lava Jato ela tem um modus operandi. Esse caso aí, por exemplo, que foi aprovado agora esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, que foi uma derrota fragorosa do Moro, institui, por exemplo, o juiz de instrução, quer dizer, o juiz que instrui o processo não é o juiz que julga. Isso tira, né, das mãos da Operação Lava Jato, isso não tem pouca importância, não. Tira das mãos da Lava Jato o Tribunal Anti-Lula, porque dentro desse esquema é muito fácil formar um tribunal paralelo, esse tribunal anti-Lula, como é o caso da turma lá do TRF4, né, a facção lavajatista do STF, né, a turma do STJ. É fácil você montar uma quadrilha dentro da estrutura do Poder Judiciário, como fez a Lava Jato. Com o juiz de instrução, isso fica mais difícil. Essa aqui é a questão, né? O que o Luciano Huck fala aqui, por exemplo, em outros países, eles alegam muito isso, né? Tem segunda instância. Agora, nos outros países não tem mecanismo para coibir a formação de facção criminosa dentro do Poder Judiciário? É o que eu sempre digo, as coisas precisam ser vistas, né, na sua totalidade, né, ver as coisas que estão por trás das coisas. É preciso ter controle externo, é preciso ter mecanismo para impedir que facções criminosas como a Lava Jato se organizem dentro do Poder Judiciário. Né? Aí vai dizendo toda a história, não dá para esticar muito o assunto aqui por causa do tempo, nas prisões que o Sérgio Moro fez, depois mandou soltar, porque eles achavam assim, agora nós achamos aqui, ó, a Mossack Fonseca, o escritório da Mossack Fonseca escondendo o dinheiro do Lula. Aí foram ver, cadê o Lula? Não tem, aparece Lula aqui. Aí eles abandonaram, e abandonaram mais ainda por um motivo que diz aqui que lá pelas tantas, né, entre os documentos apreendidos durante a Triplo X, aparecem os registros de offshores, de offshore ligado, que offshore operação, os doleiros, né? Os doleiros da Lava Jato, a turma do Sérgio Moro aí, né? Que é a corrupção grossa, né? Ligados a Alexandre Chiappetta de Azevedo, ou Chiappetta, não sei como pronuncia, né? O empresário foi casado até recentemente com Paula Marinho Azevedo, filha de João Roberto Marinho, um dos herdeiros da Globo, que apoia de forma acrítica a Lava Jato e até concedeu um prêmio ao juiz Moro. Na lista encontrada na Mossack Fonseca desponta uma empresa aí, tal, de offshore, né? E tem mais coisa, tem Volkswagen envolvida nisso, tem HSB, né? O esquema, as contas CC5 que eu sempre digo aqui, quer dizer, você chega num banco, você não, um malandro qualquer, um lavajatista qualquer, bolsonarista aí qualquer, chega num banco com uma mala cheia de dinheiro, o banco tem o seu departamento privado. Os bancos têm, pode chegar num banco aí e perguntar, tem um departamento privado aqui para cuidar de contas especiais? Vamos dizer, sobe aqui no andar, fala com fulano, com o ciclano, tem. Aí chega lá, eu tenho uma mala de dinheiro aqui, eu quero mandar para a Suíça. Então daqui os seus documentos, quem vai retirar lá? É o fulano, dá os documentos do fulano, então tal, conta CC5, sai a Operação Banestado. E tantas outras, ou dos doleiros do Sérgio Moro. Aí, ó, e a prisão em segunda instância para essa gente aí, tem ou não tem? Se tem que resgatar lá a Mossack Fonseca, tem que resgatar os documentos internos da Petrobras, tem que resgatar os documentos da Justiça Eleitoral das eleições de 94, de 98. Tem, claro. Tem que resgatar os depoimentos do João Santana na Lava Jato, do Eike Batista, tem que abrir a caixa preta,
da mega delação da Odebrecht? Cadê a mega delação da Odebrecht? O que vocês fizeram da mega delação da Odebrecht? Ô, turma da segunda instância, Luciano Huck, Globo, Estadão, Folha. Gente, vamos acordar, vamos trabalhar. Magote, fazer aqui igual o Ratinho, o Alborguete, lá o Cadeia, né? Eu quero saber, cambada! E porrada na mesa e tal, né? E grito, quero saber, vão trabalhar, magote de vagabundo. Eu tô imitando o Cadeia e o Ratinho, viu? Não tô falando que vocês são vagabundos, não. Sei lá, né? De repente, aí vai saber, né? É bom tomar cuidado. Tô brincando. Essa gente aí não tem moral nenhuma para fazer absolutamente nada. Até porque o que eu estou falando aqui está comprovado. O Eros Grau, que foi ministro do STF, ele escreveu um artigo recentemente no Estadão, salvo engano, eu até comentei aqui, falei nesse artigo que ele dizia que o artigo 5º, inciso 52, 57 da Constituição, né, diz que a cláusula pétrea, né, diz que é cristalino, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A cláusula pétrea não pode ser mudada, nem com PEC, nem com nada. É um princípio, é o espírito da Constituição. Aí ele faz um recuo nesse artigo, que ele diz que a Constituição não pode ser mudada, mas os códigos penal e civil, sim. Aí ele faz todo um salamaleque para dizer que a Constituição pode ser adaptada a uma nova redação dos códigos civil e penal, que seria um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Veja até onde vai a coisa. Eros Grau, né, deveria ter, sempre teve, assim, uma figura assim respeitada, mas tem lá suas, né, quer dizer, ele escreveu recentemente uma coisa, agora está escrevendo outra. Por quê? Interrogação. Por que ele mudou de opinião? É o Palocci? Gente, da Lava Jato, né? Gente, se vocês quiserem eu trabalhar mais um ano, que eu tenho muita coisa, sei de bancos. Lava Jato falou, o Ratinho, o Borghetti, fala, cala a boca, rapaz. Aqui, ó, dá o manual da delação premiatória, leia aí, depois você volta aqui. Senão você vai ter prisão perpétua. Você está lidando com facção criminosa, né? Mas aí ele faz um juridiquês lá, que não dá para entender, o Eros Grau. Eu não sei porque essa gente, eu até hoje não entendi, já perguntei para muita gente por que eles têm que escrever de um modo que a gente não consegue entender o que eles estão dizendo. É um problema aí de, sei lá, não sei porquê. Não tem um pouco de arrogância, eu acho. Os juridiquês têm muita arrogância. Não que são todos arrogantes, mas aí vai criando aquela história do cachimbo, né? Se você não escrever do jeito deles, certamente você pode, eu acho, imagino, não sei, você pode ser discriminado dentro da lógica deles. Mas, enfim, a justificativa é que uma mudança ele fala que a Constituição não pode ser interpretada em tiras, tem que ser interpretada no todo. Aí a interpretação no todo pode ser para cá ou pode ser para lá. A Constituição, quem faz interpretação de texto, né, sabe, isso aqui está escrito assim, não tem margem para dizer que ele é outra coisa. Quem diz é, né, casuísmo, uma palmeira ao vento, né, que balança para lá e para cá de acordo com os interesses de momento. Casuísmo é falta de caráter, também já falei isso aqui, né? Mas a questão é que lá pelas tantas ele diz assim, que outro ponto a considerarmos está em que a prisão após condenação do réu em segunda instância não reduz os direitos e garantias individuais. Nosso direito positivo assegura plenamente aos réus o direito de defesa mediante alegações e provas produzidas em primeiro e segundo grau de jurisdição. Em terceira e quarta instância, as alegações giram apenas em torno de questões jurídicas. Questões jurídicas? Quais são as questões jurídicas? Isso não pode ser subjetivo, tem que ser concreto. As questões jurídicas, por exemplo, tem que analisar o mérito. É o que os juristas dizem. Não sei o que estou dizendo, você tem que dizer. Isso é famoso aí no meio jurídico. O mérito. Vamos ao mérito da questão. Essas são as questões jurídicas. O mérito da questão, por exemplo, tem que pegar o processo do Lula e a gente chegar à conclusão seguinte, sou juiz, Sérgio Moro, o que vem a ser condenação por causa indeterminada? No que o senhor escreveu aqui no caso do Lula. Senhor juiz, a delação do Léo Pinheiro, por exemplo, que o senhor utilizou, né, na sentença do Lula. O senhor arrancou essa delação junto com a sua quadrilha do Deltan Dallagnol? De que forma? Se não fazendo tortura, como diz o Gilmar Mendes. Prende a pessoa, o Léo Pinheiro fez 2 tentativas de delação premiada,
Depois ele nem fez delação, parece que a delação dele foi homologada agora há pouco tempo. Mas se você não delatar, meu amigo, você vai ficar preso aqui por 50 anos, você vai viver mais, sei lá, 20 anos, né? Todos os seus bens vão ser sequestrados e você escolhe o que você quer. É simples assim, a lógica de facção criminosa é assim que funciona, o tribunal de facção criminosa é assim que funciona, né? Aí vem o Eros Graus com essa papagaiada aqui, que ele diz aqui que, assim, questões jurídicas, né? O mérito da questão, tem que analisar o mérito da questão. Reportagem do Globo, por exemplo, que o juiz Sérgio Moro utilizou na sentença contra o Lula. Vale uma reportagem do Globo? Vocês foram verificar se o repórter do Globo, né, comprovou? Vocês conhecem o jornalismo do Grupo Globo, como que é? Questões jurídicas, claro. Se o Globo fraudou uma reportagem, que é comum no Globo, eu escrevi, quem duvidar, vai lá no meu site, outroladanoticia.com.br e veja lá a biografia Roberto Marinho e a biografia do Roberto Marinho. É uma facção criminosa de alta periculosidade, o caso da Mossack Fonseca agora. Aí ele termina dizendo o seguinte, que no mais, procurando sintetizar suas afirmações quanto à presunção de inocência, nenhuma referência a ela encontramos na nossa Constituição. A presunção de inocência é uma questão de civilidade. Pode ser que não esteja na Constituição, mas quando o artigo 5º, parágrafo 57, lá diz o seguinte, ninguém pode ser condenado antes do trânsito, isso é presunção de inocência. Não está escrito presunção de inocência, mas está dito que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, não sei o quê. O artigo 5º. Interpretação de texto, ó ministro. O senhor é jurista, eu sou jornalista, historiador. Uma coisa que mais a gente estuda é isso, é interpretação de texto. Isso é primário. Eu sou jornalista, historiador, mas qualquer pessoa com mínimo de cognição sabe disso. Aí ele diz aqui, nada, não consta. Ao afirmar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ela apenas confere a cada réu uma garantia de tratamento digno no curso do processo. É isso que a Constituição assegura. Quer dizer, um tratamento digno no curso do processo. Quer dizer, a pessoa é presa e o tratamento continua sendo digno, que ela está recorrendo nas instâncias, é igual o Lula. Prove que eu tenho 1 centavo em qualquer conta, prove que eu tenho alguma coisa lá no sítio de Atibaia, que eu tenho no triplex do Guarujá, prova qualquer acusação que vocês estão fazendo aí, provem. E aí o Lula preso, sem nenhuma prova. Isso é tratamento digno, ô senhor Eros Grau? Vamos ser honestos, né? Minimamente honestos. Aqui o senhor não foi honesto, desculpe. No outro artigo o senhor foi. Por que o senhor mudou de posição? Não sei. O senhor alega que fez pesquisa, voltou ao tempo da juventude, escreve ele no artigo dele e tal. Eu não acredito nisso. Não acredito. Com todo respeito. Né? Mas enfim, está escrito, está dito aqui. Muito obrigado pela atenção. Peço que você divulgue esse outro lado da notícia, compartilhe, dê o like, né? Dê aí o seu joinha, né? Como se diz, né? E ajude a divulgar este canal. Um abraço, até a próxima.